Eu era uma outra pessoa totalmente diferente da que eu sou hoje, isso é um fato. Se eu olho para o Gabriel de 15 anos atrás, antes de começar a prática da meditação, eu não me reconheço nesse outro Gabriel. Era um Gabriel estressado, nervoso, impaciente, angustiado, muitas vezes abusivo, tóxico. Eu era um Gabriel que sofria de TDAH, não sabia o que era. Naquela época não havia nem diagnóstico. Chamava de... Quando eu era pequeno, que eu fui uma vez no pediatra e fui, vamos dizer, diagnosticado como uma criança hiperativa, né? Que esse é o antigo termo para o que a gente hoje chama de TDAH. E, naturalmente, eu segui na carreira dentro da indústria, né? Eu saí da escola, fui para o exército, do exército eu comecei a fazer engenharia, saí do exército e fui para o mundo corporativo dentro da área de petroquímica, química, atuando dentro da área de segurança do trabalho, meio ambiente, com altos riscos em petroquímicas, então sempre lidando com muitas situações de periculosidade, de perigo à vida, né, de riscos de acidente, de riscos ambientais, legislação. E a cobrança era muito grande, muito estressante, e tudo isso com o tempo ali, mais ou menos aproximadamente 10, 15 anos de carreira dentro desse mundo corporativo, trabalhando em multinacionais, trabalhando também com auditoria, rodando o mundo, dando auditorias de requisitos dentro da parte legal de segurança do trabalho e meio ambiente, né? Mais legal não, mais técnica, né? Auditorias também de ISO 9001, 14001, OSAS 18001, antiga OSAS, né? Que eu nem sei se existe mais. Enfim, trabalhei dentro do mundo corporativo muitos anos, rodando o mundo todo, trabalhando com a capacitação de pessoas dentro dessa parte de prevenção de acidentes, saúde, meio ambiente. Mas, apesar de eu amar o que eu fazia, porque tinha um propósito muito legal, né, que era a preservação da vida, a preservação do meio ambiente, eu era muito apaixonado pelo que eu fazia, eu vivia com a autocobrança e as cargas imensas nos meus ombros, né, que um cargo de gerência em multinacionais exige. E isso estourou numa hora em burnout veio a depressão com síndrome de pânico, remédio tarja preta. Caramba. Muito tempo ali sobrevivendo com remédio tarja preta, até que eu decidi que eu queria me curar daquilo. E de verdade, nada contra, e novamente, isso é essencial. Mas a terapia convencional, né, da psicologia, pelo menos na época, e eu vejo que ainda persiste um pouco, porque hoje eu qualifico psicólogos, qualifico médicos nas ferramentas da meditação, e eu ainda vejo que os profissionais, tudo que eu falo ainda é muito novo para eles. Então, eu percebo que ainda na grade curricular, nas ementas obrigatórias dentro dos cursos de graduação, para esses profissionais, psiquiatras, psicólogos que lidam com a saúde mental, ainda na formação regular, na base, na graduação, esse linguajar do mindfulness, dos breathworks, do psicossomático, da neurossomática, tudo muito novo. E não foi diferente quando eu fui buscar apoio para a terapia convencional, né, para o psicólogo de plano, para o psiquiatra do plano. E, naturalmente, qual era a forma de lidar com isso? Aquela forma cansativa, dolorosa, lenta, né, psicanalítica, de análise, de dialética, que é rico, sim, tem o seu valor, e naturalmente o remédio tarja preta, mas foram 2, 3 anos tratando e nada resolvia. Até que eu mudei, né, de psicóloga várias vezes, porque... Enfim, né, profissionais. E profissionais, profissionais e profissionais. Tem os bons e tem os medíocres. Infelizmente, eu caí, na maioria dos casos, em profissionais muito medianos ali, muito medíocres. E chegou uma hora que eu encontrei finalmente uma psicóloga excelente. E lá em
Ai, já perdi as contas. 2000 e bolinha agora, não lembro. 2010, por aí? 2008, 9, 10, não lembro exatamente. Chegou uma queridíssima psicóloga que ela trabalhava com a terapia cognitiva comportamental, que eu adoro, sou apaixonado. Legal. E ela falou assim: Gabriel, você viaja o mundo, tá sempre aí, né? Às vezes desmarcando uma sessão ou outra porque tá viajando, mas você precisa dar uma continuidade no trabalho que a gente faz aqui na terapia, que só a sessão aqui, a nossa conversa, as coisas que a gente tá discutindo não vai dar conta. Eu preciso que você insira na tua rotina uma coisa, quando você tiver que viajar, sei lá, para fora do Brasil e ter que ficar 15, 20 dias sem fazer terapia, às vezes até um mês, vamos fazer o seguinte: naquela época não tinha ainda, né, atendimento online, né? Se Era tinha, tudo presencial, né? era tudo presencial. Se tinha, era muito raro. Ela falou assim: eu vou te indicar um livro e eu quero que você faça meditação. Aí eu falei: que é isso? Eu não lembro agora como é que eu falei exatamente, mas eu falei assim: meditação não é coisa de budismo, de hinduísmo. E eu tenho uma formação cristã, assim, né, de nascença. Eu fui nascido e criado num lar cristão, né, protestante, mas cristão e muito rígido. Meus pais, minha mãe, assim, tanto por parte de mãe como por parte de pai, 3, 4 gerações na mesma linha, na mesma religião, que hoje eu costumo falar, sem entrar nesse mérito, que não era bem uma religião, era quase uma seita. Mas seguindo em frente, eu tinha uma mente bem habitolada com essas coisas, né? De qualquer coisa que é estranha de outra religião é do capiroto. É do demônio, do capeta. E aí eu falei: mas esse negócio de meditação não é de hinduísmo e de budismo? E de fato, naquela época, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, se você fosse pesquisar na internet qualquer coisa de meditação, você só ia ver assim: retiro, meditação de silêncio, vipassana. Meditação ligado com yoga. Yoga ainda estava muito também mistificado dentro do hinduísmo, dentro de tradições aquém das religiões que a gente está acostumado aqui, nós latinos, né? E daí eu tive essa resistência inicial. Aí ela falou assim: você não fala inglês? Sim. Olha, tem um aplicativo muito bom e tem um livro muito bom que eu quero te indicar. Ele é todo em inglês. Eu não indicaria para outros pacientes porque a maioria não fala inglês. Mas como você fala, eu vou te indicar, você dá uma olhadinha. Aí ela me indicou um aplicativo, era o único até então de meditação, do Ed Pukombe, que era um ex-monge tibetano que voltou e abriu uma startup de meditação. E ela me indicou um livro chamado The Relaxation Response, de um professor emérito da Harvard Medical School, o Dr. Herbert Benson, que foi um dos primeiros. Fala-se muito do Jon Kabat-Zinn, do Mindfulness, mas o Jon Kabat-Zinn foi um copiador do trabalho do Bruce Lipton, sem querer ser polêmico, mas já sendo. Porque o Bruce Lipton já estava estudando sobre a meditação e trazendo isso e publicando uma renca de papers e de pesquisas desde 74, muito antes do do Jon Kabat-Zinn. O Jon Kabat-Zinn, ele é conhecido como o grande pai da meditação no Ocidente, para alguns. Mas, na verdade, vamos honrar as origens, né? Vamos olhar para as datas, vamos ver para quem estava antes trazendo isso para o Ocidente. E você vai ver que o doutor Bruce Lipton, não troco sempre o Herbert Benson, que é um médico cardiologista formado em Harvard, e ele trouxe vários livros e muitas pesquisas, ele publicou muito sobre a meditação, muito antes do Jon Kabat-Zinn estar na mídia. Então o Jon Kabat-Zinn, ele foi um grande businessman, ele foi um showman. Ele foi muito bom na divulgação do trabalho dele, assim, sabe? De ganhar evidência para a meditação no Ocidente. Mas o Dr. Bruce Lipton, caramba, toda hora eu troco. O Bruce Lipton é o escritor lá do Biologia da Crença, excelente livro, que conecta muito com o meu trabalho também. Mas o Herbert Benson, ele trouxe
conhecimento muito antes. E aí eu li no livro, cara, e é aquela história, né? Com todas as tuas crenças sobre meditação ligada com budismo e hinduísmo na época, né? Que não tinha isso, essa visão secular que temos hoje, essa conscientização que temos hoje. E eu lendo ali o livro e vendo um médico cardiologista falando com termos técnicos e científicos, trazendo evidências, estudos de caso sobre a efetividade da meditação na cura de diversos transtornos de ordem mental e emocional, dentre os quais os principais que eu estava sofrendo: depressão, burnout, síndrome de pânico, ansiedade. Me comprou ali. E aí, seguindo ali, fazendo as meditaçõezinhas lá no aplicativo, eu fiquei viciado em meditação. Foi ali que eu fui mordido pelo mosquitinho da meditação e fiquei ali fascinado com esse mundo ali em 2010, mais ou menos, 2009 para 2010. Fiquei fascinado com esse mundo e falei assim, preciso levar isso para o mundo. Aí fui procurar formação aqui no Brasil, novamente não tem, tudo ligado com formação de yoga, não sei o quê. Aí eu botei minhas coisas na mala e fui para o mundo, né? Fui para a Índia, para a Austrália, rodei o mundo fazendo formações em todas as escolas de meditação do mundo, né? Enfim, então a pesquisa segue aí firme e forte. Depois encontrei os breathworks. Enfim, então o Gabriel de antes era o Gabriel estressado, nervoso, que estava preso no mundo corporativo. O Gabriel depois é o Gabriel que encontrou um propósito na meditação, transformou isso numa profissão e atua hoje há pelo menos 10 anos dedicado a esse mundo fascinante.